Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo a mais um tutorial Célula Get. E eu não sei se você tá ligado, mas domingo é comemorado o Dia das Mães, então hoje nós temos um tutorial totalmente diferente para homenagear as nossas mães. Então convida aí a sua mãe, sua avó, sua tia, aquela pessoa que ajudou a te criar, e vamos honrar essas pessoas. Chama elas para assistir junto com você, porque eu tenho certeza que vocês sairão muito edificados. E esse mês de maio é um mês especial, é o mês da família, então não perca a oportunidade de honrar aquelas pessoas que cuidam de você, que estão com você no dia a dia, porque nós cremos que grandes coisas Deus fará nas nossas casas através desse tempo. E hoje, nessa programação totalmente especial, eu tô aqui com duas pessoas muito especiais para mim. Não é só você que vai comemorar o Dia das Mães aí na sua casa. Eu também vou comemorar aqui no tutorial Célula Get. Estou aqui com a minha mãe e com a minha sogra, minhas duas mães. Então, eu quero dar as boas-vindas para elas aqui nesse programa. Que alegria, pastora Bianca, obrigada por esse convite, né? Também estou me sentindo muito honrada por esse convite. Eu que não tive filhas, mas a pastora Vivi compartilhou essa princesa, né? Já falei para ela um dia que ela vale mais do que 10 filhos. E aí causou, né? O negócio causou. Mas muito obrigada por essa honra e que alegria estar aqui com vocês nesse especial Dia das Mães. Amém. Muita alegria também, me sentindo muito honrada de participar desse momento tão especial. De desfrutar desse momento com a minha filha hoje como pastora e aqui com a sua sogra, a apóstola Kedma. Muito feliz mesmo para contar um pouco da nossa história, da nossa vida com Jesus na criação dos filhos. Amém. Por que eu trouxe elas duas? Além de serem parte da minha família, estamos no mês da família, mas elas também são pessoas que são referenciais de mães. Criaram seus filhos no caminho do Senhor. E eu sei que vocês também vão ter muito a aprender com elas, assim como eu aprendi. Então, para a gente começar aqui nosso bate-papo antes da nossa ministração, eu queria que vocês compartilhassem com o pessoal que está em casa, nos assistindo, um milagre que vocês presenciaram ligados à maternidade, à criação dos seus filhos. Algo que foi do seu dia a dia, que aconteceu na sua vida. Amém. A maternidade em si já é um milagre, né? É um milagre você gerar um ser e realmente não é... Aí você pode dizer assim, todo mundo fala isso, mas quem vivenciou a gestação, a gravidez, a gente fica impressionado saber que um ser está dentro de nós. É um milagre de Deus. Hoje nós vemos tantas mulheres que têm dificuldade de engravidar, gerar filhos. Eu fico pensando que o Senhor me agraciou, me deu 2 filhos, uma gravidez saudável, sem nenhum problema. Na minha primeira gravidez, eu estava no meu último ano do seminário, estudava de manhã, à noite, e como primeiro filho, me sentia também muito insegura, longe da minha família. E eu lembro-me bem que quando eu saí da maternidade, eu saí chorando, e aí, o que está acontecendo? Eu disse assim, eu vou matar essa criança. Eu estou chorando porque eu vou matar essa criança, eu não vou conseguir criar essa criança. E esse sentimento foi tão forte que eu entendo quando alguém fala assim, que o medo, ou ele te paralisa, ou ele te impulsiona para grandes conquistas. E assim foi comigo, eu tive que romper, eu me senti tão inadequada, tão incapaz, tão temerosa, que eu parti realmente para cima para dizer assim, eu posso, e eu não só posso, mas eu sei que Cristo em mim é a esperança da glória. Então, para mim, ser mãe verdadeiramente foi um milagre. E um dia o Marcos me falou, ele disse assim, você, no momento que descobriu a gravidez, você se tornou uma mãe. Você era uma menina, casei com 22, eu tinha 24 anos, né? E de repente me tornei mãe. E além disso tudo, o meu milagre maior
na criação dos meus filhos, em ser mãe, foi ter a graça de apresentar Jesus Cristo como Salvador, tanto para o Marcos Alexandre como para o Felipe, bem pequenininhos. Para mim, esse foi assim um privilégio, e o maior milagre para mim na minha caminhada com meus filhos foi vê-los nascer de novo em Cristo. E fora tantos outros milagres especiais que Deus fez, mas um dia Deus curou. Quando nós fomos ao encontro com Deus, o Felipe, ele era bem pequenininho e ele tinha perfuração bilateral timpânica. E depois que nós voltamos do encontro com Deus, nós entendemos do poder de Deus, de curar. Nós ousamos em fé e nós ungimos o Felipe. Essa não era a nossa prática, era para nós ainda algo muito estranho, mas nós cremos e exercitamos a nossa fé, e Deus literalmente curou a perfuração bilateral. Eram os 2 tímpanos perfurados. Os médicos diziam só com 11 anos, 12 anos, fazer cirurgia plástica no tímpano para reconstituir. Não havia reconstituição natural. Oramos e Deus sobrenaturalmente reconstituiu os 2 tímpanos do meu filho. Então, eu louvo a Deus. Obrigada, Senhor, por tantos milagres. É muito milagre. E a senhora, mãe? Amém, glória a Deus. Ouvi a apóstola falar aqui, a gente fica pensando em muitas coisas, porque quando se trata de família, ainda mais criar filhos, né, é realmente um desafio. Eu sempre tive essa convicção de ser mãe, eu sempre tive esse amor, esse desejo de ser mãe, e o Senhor me agraciou com 4 filhos. Eu fui mãe muito cedo, né, aos 17 anos. Eu tive a Bianca, e como mãe eu tinha muita preocupação com 3 filhas mulheres, né? E você imagina como fica a cabeça da gente em criar essas jovens nesse mundo hoje e não repetirem o mesmo erro que eu repeti. E quando eu penso em milagres dentro da família, são muitos, a gente passaria aqui muito tempo falando, mas para mim, assim como o apóstolo, o meu maior milagre é ter conduzido a minha casa na presença do Senhor. Olhar as minhas filhas hoje, mulheres casadas, envolvidas com o reino de Deus, envolvidas no projeto, no sonho de Deus, e viver a palavra do Senhor quando Ele diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E eu posso contemplar, eu vivi o maior milagre da minha vida agora, 2 anos atrás, da cura do câncer de mama, para ver isso. E eu andei com os meus filhos, eu caminho com os meus filhos, eu crio os meus filhos dentro da igreja, que para mim é um maior milagre. Desde o primeiro mês de nascimento deles, eles estavam ali junto comigo, a Ana, o Baruque, a Bárbara e a Bianca já vieram um pouco, já tinham uma idade, já eram maiorzinhas, mas sempre criando os meus filhos. É um desafio viver princípios nessa geração que nós vivemos hoje, mas para a glória de Deus eu posso dizer que nós contemplamos um milagre na nossa casa em relação à criação dos nossos filhos, porque o princípio da palavra de Deus sempre foi a base mais forte para que nós conduzíssemos eles na presença do Senhor. Amém. Eu acho, mãe, que vale até ressaltar que a minha mãe não veio de um lar cristão, né? Veio de uma família que não era muito estruturada, e às vezes a gente coloca... Meus pais são separados, né? Exatamente. Eu sempre conto esse testemunho que um dia, com 14 anos, ela fez uma oração. Ela nem sabia que estava fazendo uma oração, mas ela olhou para o céu e disse: Deus, nunca eu quero passar por um divórcio. E isso ela quebrou uma maldição na vida dela que passou de geração em geração. Então, assim, isso transformou a nossa vida. Então, você, mãe que está aí assistindo, entenda que as suas decisões hoje também são capazes de transformar a vida dos seus filhos. Às vezes uma coisa simples, uma simples oração, né? Mas que não é simples. Nada na mão de Deus é simples. Deus faz grandes coisas do nosso pouco. Amém? Você recebe aí na sua casa? E continuando aqui, tem se falado muito sobre um termo que chama cocriação. No meio cristão mesmo, nós falamos que criamos os filhos, somos coparticipantes da criação de Deus, né? Deus nos dá essa honra e nós continuamos e compartilhamos dessa criação de Deus.
Como que foi essa criação aí, o período de crescimento? Porque eu sei que eu fui uma filha que deu muito trabalho para minha mãe. Mas como que foi? Porque Ainda bem que já chegou para mim. já cheguei montada, mas eu dei trabalho. Mas assim, como co-participantes, muitas vezes nós temos que confiar, né, naquilo que Deus nos entregou. Realmente, a palavra para mim sempre vai ser desafio, né? Realmente ser co-participante dessa criação dos filhos, porque tem momentos que realmente você precisa confiar, entregar e abrir mão mesmo e deixar Deus cumprir a vontade dele, o plano dele, né? Os meus filhos todos têm uma idade diferente e eu creio que isso tem um propósito da parte de Deus, porque hoje a gente lida também com várias idades na igreja. Então eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a descansar em situações, por exemplo, de eu orar. Eu quero aqui também abrir um parênteses e agradecer a apóstola, porque quando se trata de oração, ter a apóstola na sua vida, minha filha, é um projeto de Deus, é uma resposta de oração. Por quê? Porque eu sempre tive um sogro e uma sogra que eram como os meus pais. E como mãe, nós temos que ter esse princípio de estar sempre intercedendo pelos nossos filhos, pela nossa geração, em que família eles vão se envolver. Então eu orava e pedia: Deus, prepare o marido da minha filha, mas prepare também a família que ela vai estar envolvida. Porque como eu tinha um sogro e uma sogra maravilhosos, eu declarava isso sobre a vida das minhas filhas. E hoje eu posso ver, a apóstola é como se fosse mãe dela, cuida muito bem dela, às vezes até melhor do que eu. E eu glorifico a Deus por isso, porque isso é uma resposta de oração. Um momento onde eu me coloquei de joelho diante do Senhor e pedi e clamei e falei exatamente o que eu desejava. Eu profetizei sobre a vida dos meus filhos. E eu fico muito feliz de ver a resposta de Deus na vida dela. Fico muito feliz e muito agradecida a Deus, porque Ele não precisaria de mim, mas Ele me usa e me dá o privilégio de ser mãe, porque é um privilégio ser mãe. É um trabalho lindo, maravilhoso e gratificante. Eu sou muito grata por isso. E a senhora, apóstola? Essa cocriação. Oi, Jesus. Depois dessa palavra já me derreti toda aqui. Mas tudo é fruto de oração, né, pastora? Eu acho que quem nos ouve, quem nos assiste hoje, pegue essa chave. Saiba que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele ouve, Ele responde oração. E realmente, quando nós recebemos nossos filhos, ninguém nos dá um manual. O único manual que nós temos que é eficaz é a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer isso, a Bíblia, ela nos ensina. Então, quando nós nos casamos, nós não sabemos como ser casados. E aí nós vamos aprender. Quando temos filhos, nós não sabemos. Então, nós temos o manual daquele que criou todas as pessoas. Então, Deus criou as nossas vidas, Deus criou os nossos filhos e Ele confiou em nós. É incrível, só o nosso Deus mesmo, né? Para nos credibilizar tanto. E Ele nos deu realmente toda a diretriz, todo o manual, para isso que é a palavra. Mas ainda assim, quando nós vemos aquelas pequenas criaturas tão indefesas, nós ficamos em pânico. Meu Deus. E aí eu costumo dizer para as pessoas, e o Marcos Alexandre sempre fala, né? Mãe, a senhora não... Só eu sei, não sei o que. Eu digo, eu fui uma mãe muito severa porque eu tinha medo. Eu fui muito severa porque eu tinha medo de errar e de eles também pegarem atalhos. Atalhos sempre são caminhos de morte. Não deixe não que seus filhos peguem atalhos. Ajudem, peguem na mão deles e conduzam-nos pelo caminho, pela verdade, a vida, que é Jesus. E aí nós nunca vamos errar. E depender de Deus é o segredo. Ele criou cada ser humano nas suas individualidades e Ele sabe o perfeito funcionamento e para que propósito Ele criou cada ser humano. Então, uma das coisas que eu tinha absoluta certeza é que Deus gerou meus filhos, que nos deu esses filhos para a glória dele e para serem sacerdotes. Isso daí eu nunca tive dúvida e eu só dizia para Deus, me ajude, porque eu estou com 2 sacerdotes. E hoje, como a pastora Vivi falou, né?
Que realização, gente. Que bom eu poder dizer obrigada, Senhor, porque apesar de mim, das minhas debilidades, daquilo que eu não saberia fazer, mas sempre Cristo em nós vai ser a esperança da glória. E hoje também eu tenho a alegria de poder dizer que tenho meus filhos servindo no altar e a nossa família serve ao Senhor com alegria. Serve ao Senhor e agora nós estamos juntos. A próxima geração, a nossa segunda geração, e eu fico muito tranquila porque eu sei que quando os meus netos vão para a casa dos avós cearenses, apesar do vovô Marcos ter muito ciúme, entendeu? Né, Bia? Mas nós ficamos muito tranquilos porque nós sabemos que lá eles não vão ser desnivelados. Então, aquilo que nós compartilhamos com eles, ensinamos a palavra, quando eles vão na casa dos outros avós, eles vão. Então, eu quero só dizer para você, mamãe, que aí você pode dizer assim: ai, mas eu não nasci no lar cristão, eu não tenho essa sabedoria. Dependa do Senhor. Olha, peça de Deus. A Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance rosto. Não se preocupe. E se você quer aprender como ser uma mãe, não é? No modelo bíblico, no modelo dos céus, procure uma igreja que pregue a palavra, ensine a palavra, e você vai aprender. E conduza o seu filho, blinde o coração dele, e certamente você vai celebrar milagres, com todos os desafios que fazem parte da caminhada, mas você vai celebrar milagres. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, trazendo a sua colheita. O maior troféu é nossos filhos servindo ao Senhor. Amém, aleluia. Já foi a ministração, não vou mais pregar não. Não, mas é muito legal a gente ouvir de diferentes pessoas com estilos diferentes, né? Mas todo mundo seguindo o mesmo princípio. Essa é a diferença. Eu acredito que não importa a sua personalidade, o jeito que você é, até porque eu sou totalmente diferente das duas, mas nós temos o mesmo princípio. Nós seguimos os mesmos princípios e isso nos une. E eu lembro sempre na minha casa que com os meus pais, eles sempre nos ensinaram a honrar esses princípios e honrar as pessoas, fossem pastores, fossem avós, e nós crescemos com essa referência de honra. Nós passamos o mês passado todo falando sobre honra. E às vezes é difícil a gente acreditar nos frutos da honra, mas eu acredito que essa relação mãe e filhos vem muito disso. Eu via a minha mãe honrando a minha avó, que nem era a mãe dela, mas era a sogra. E eu vou contar para vocês um segredo que é o que todo mundo me pergunta. Via de regra, alguém vai chegar para mim e vai perguntar: e aí, como é com a apóstola? E aí, vocês se dão bem? Aí já teve gente que chegou comigo: mas vocês gostam mais de quem mesmo, assim? Que vocês são mais juntos dos teus pais? Eu falei: gente, são coisas diferentes, são pessoas diferentes. Mas os meninos gostam mais de quem, assim? Mas por quê? Porque no mundo isso é comum. As pessoas fazem esses... Assim, eu me identifico mais com fulano, mas isso não significa que você ama mais o fulano, é uma identificação pessoal. Mas a honra, ela traz esses resultados. Nós abrimos mão daquilo que é da nossa personalidade para conviver em comunhão, em paz, né? E às vezes as famílias ficam competindo, rivalizando, né? Gosta mais de quem? Não existe, né? Isso, eu queria abrir um parêntese, áudio muito importante que a pastora Viviane falou, que foi sobre a questão dos sogros. E ela orava, porque como os sogros foram maravilhosos para ela, orava que você tivesse também sogros assim. E eu lembro-me também que quando eles eram adolescentes, eu sempre dizia: olha, arrume direitinho suas coisas, seja organizado. Eu digo, como eu oro por uma princesa de Jesus por vocês, lá do outro lado, que eu não sei quem, os pais dessa princesa também oram por um príncipe. Então vocês não vão ser o Shrek, né? O ogro Shrek. Vocês têm que ser os príncipes que os pais dessas princesas estão orando. Então faça essa oração também. Sim, seu filho também. Não queira só a princesa para ele. Queira que ele seja, no caso de quem é mãe de filhos, né? No meu caso eram só príncipes. Sejam os príncipes para essas princesas, né? É isso que nós falamos para os jovens. Que se você deseja
casar com alguém que é muito bom, que vai realizar os seus sonhos, que vai viver a vida com você, seja primeiro essa pessoa. Eu acho que isso é muito importante. É fácil a gente desejar do outro esse tipo de resposta, mas nós precisamos saber que nossos filhos também precisam ser essas pessoas. Não dá pra você criar um menino que não quer trabalhar, que não quer estudar, deixar por isso mesmo e achar que ele vai casar com uma pessoa totalmente diferente. Seria até injusto, né? Então eu vou encerrar. Já vamos para a nossa última pergunta. Infelizmente, eu sei que vocês também gostariam de passar o dia aqui, mas eu queria que elas, as duas são pastoras, né? Então elas gostam de falar, elas têm o que ensinar. Então eu queria que elas deixassem aqui. Eu queria que Imagina, né? Nós estamos nos contendo. Vocês imaginam, tem que fazer umas 3 lives para elas darem dicas. Depois vocês deixam nos comentários que aí eu chamo elas outro dia para Olha, eu tenho uma dica que eu não posso deixar de dar. E é um conselho que sempre dava para Bianca, que eu dizia: minha filha, conquiste a sua sogra. Porque se você conquistar a sua sogra, a sua vida vai ser maravilhosa. A sua sogra precisa ser sua aliada. Então, uma dica aí para as que vão casar, para as que já casaram: não faça intriga com a sua sogra. Ame a sua sogra, independente do que ela é, conquiste o coração dela. E eu sempre aconselhei isso a Bianca, a Bárbara e a Ana, o Baruque. Isso vale para os homens também. Conquiste a sua sogra, para que a sua casa você não tenha uma rival, mas tenha uma aliada. E a senhora? Deixa uma dica prática para... Olha só, quero dizer para vocês, mamães, né? A missão, eu concordo plenamente com a pastora Vivi, eu converso com meus filhos da mesma forma. E quando, no casamento, que nós fizemos juntos esse casamento, né? Nós entendemos que, sempre falei isso para os meus filhos e falo para os casais: vocês vão casar sim com a família deles. Essa história de dizer, não, você está casando só com fulano, não é negativo. Então, para nós, a família da Bianca é a nossa família. É a nossa família. Eles são a nossa família. E nós os abraçamos, oramos por eles, estamos juntos, graças a Deus servimos ao mesmo Deus. E uma dica que eu queria deixar é: a cada fase que nós vivemos, agora eu estou nessa fase de ser avó. E quando nós somos avós, também nós não sabemos como ser avós. Mas a missão não termina com os nossos filhos. A missão de educar, de ensinar o caminho que é Jesus, não termina. Então, eu lembro-me que quando os meninos cresceram, aí já tinham idade de tirar a carteira de motorista, carro, ir para a faculdade sozinhos, a nossa vida foi se acomodando, né? E casaram e tudo mais. Nós fomos entrando numa rotina muito cômoda. E quando veio o primeiro neto, revolucionou tudo. E o que acontece? Nós precisamos vem um novo fôlego. Nós somos exigidos, nós precisamos ter mais energia, mais saúde, mais pique, mais disposição. E aí eu disse: meu Deus, agora eu vou ter que... Quando eu pegava o Lourenço, que foi o primogênito, né? E eu disse: eu tenho que relembrar todas as canções da igreja mesmo, que eu aprendi, que eu ninei os meus sobrinhos, que ia reaprender hoje. Quase todo final de semana, praticamente todo final de semana, eu pego o Mateus e o Lourenço. Agora o Mateus não aceita mais ficar, né? Agora eu já estou mais segura de levá-lo. Porque esses filhos da Bianca são legais, porque 2 coisas muito importantes: eles comem bem e eles dormem bem. Então, sem crise, né? Menino que come bem e dorme bem, sem crise. Vamos parar rapidinho, só porque a tia tá me ligando aqui. Então, quase todo final de semana, eu os pego para fazer o quê? Eles vão lá para casa para brincar, para ter essa comunhão, mas principalmente para realizar a célula. A célula é Geração Profética Kids. Esse é o ápice do nosso sábado. Nós brincamos, comemos juntos,
eles assistem, quando vão assistir, primeiro o desenho bíblico, depois pode assistir o que quiser, mas é o Superbook, é o Mindinho, é o Turminha da Graça, fica aí a dica, né? E depois, então o ápice é esse momento. Então eu entendo que a nossa missão não termina com os nossos filhos, tem as próximas gerações, e Deus sempre vai dar sabedoria, graça a quem pede, né? A quem pede. Não é muito fácil não fazer uma célula, menino, senta aqui, vamos lá e tal, mas como é gratificante depois na caminhada. Não são quietinhos. Na caminhada, no dia a dia, nós vamos ouvindo o resultado daquele ensino. Então vai sempre valer a pena. Esses dias fizemos o casamento da Micaela, minha sobrinha, e a minha mãe, que é a mãe Esseni, a Bisa, ela estava fazendo o casamento e ela viu a Larinha. Ela disse: será que eu ainda vou alcançar o casamento da Larinha? E aí eu falei para ela: sonhe, Deus pode realizar sim, né? Então nossa missão não termina com os nossos filhos. Deus sempre vai dar graça. Agora nós precisamos cuidar da nossa saúde, não é verdade? Cuidar da nossa saúde espiritual, emocional, física, e nós precisamos sempre colocar o dedinho assim e dizer atualizar, porque a nossa linguagem também tem que ser atualizada para que nós, a nossa comunicação seja boa, seja eficaz. Amém? Então, só agradecer a Deus, obrigado por essa oportunidade. A pastora Vivi tem mais 2 dicas, hein? Ela tem vamos 4 aprender. filhos, pois 4 é, filhos. vamos aprender. Gente, a gente precisava de muito tempo para falar de tanta história, tanto milagre, tanta coisa que Deus fez. E assim, falar para mim de maternidade, eu tenho muita coisa para contar. Mas 2 coisas eu queria deixar para as mamães como dica, né? E porque a maternidade, ela não é só flores, né? A gente pode estar falando aqui, você está pensando, mas a vida de vocês é perfeita, né? Gente, não é perfeita, mas existe muita renúncia, existe muito choro, existe muito momento de angústia, onde nós oramos, onde nós colocamos diante de Deus. Mas aí 2 coisas eu quero deixar para você. A primeira: não faça de conta que não existem problemas. Preste atenção nos sinais que os seus filhos enviam. Não faça de conta para você. Às vezes você não quer mexer, não quer resolver, não quer ter trabalho. Tenha trabalho hoje para resolver uma situação que talvez, se você levar com a barriga, mais tarde você não vai conseguir resolver. E segundo, tenha a palavra de Deus como base para tudo que você fizer. Como eu disse, não há perfeição, mas se você pautar a sua vida nos princípios de Deus, na palavra de Deus, você lutar, se esforçar como mãe para viver o que a Bíblia diz, eu quero dizer para você que é possível sim desfrutar das bênçãos, é possível desfrutar dos milagres de Deus, porque tudo que eu vivo hoje como família, eu posso dizer que é um milagre, é uma bênção da parte do Senhor, um fruto que foi plantado lá atrás e que hoje eu estou colhendo e que os meus filhos colherão, porque o nosso Deus é um Deus de gerações e isso vai para as nossas gerações. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar sempre com vocês e estar com vocês desfrutando desse momento. Queria deixar um versículo bíblico lá em Isaías 61, diz que a nossa descendência será conhecida onde quer que esteja na face da terra, será reconhecida como aquele médico famoso, aquela pessoa proeminente que fez algo extraordinário para a humanidade. Então a Bíblia diz assim, que a nossa descendência, onde quer que ande na face da terra, será reconhecida como descendência bendita do Senhor. Amém? Então onde os nossos filhos forem, eles estão marcados, eles têm a marca da promessa e eles serão abençoados onde quer que forem. Amém, aleluia, que bênção, né? Eu tenho certeza que você, assim como eu, está se deliciando aqui com essas dicas, com esse bate-papo.
E eu quero encerrar esse momento agradecendo as duas, não só por esse programa, isso aqui é o mínimo que elas fazem por mim. Eu tenho certeza que aí na sua casa é do mesmo jeito, né? Você tem alguém que cuida de você. Se você não tem mais, você já teve. Seja grato a Deus por isso. E eu quero aqui ressaltar delas, né, algumas qualidades. Eu vou me emocionar, já estou falando, hein? Por quê? Porque são duas pessoas que marcam muito a minha vida. Da minha mãe, eu queria dizer que eu sou muito grata por ela ser uma mulher indesistível. A minha mãe nunca desistia. Fosse do casamento, nós passamos muitos momentos de dificuldade, mas assim, hoje eu vejo como mãe que eu não percebia, porque a minha mãe nos protegia. Minha mãe e meu pai, eles faziam tudo parecer uma festa. Hoje eu entendo que muitas vezes a gente comia certas coisas porque era o que tinha. E eu naquela época eu achava que era porque eles faziam daquilo. Então ela sempre foi uma mulher indesistível. Apesar de ter vivido muitos momentos difíceis, ela não deixou a amargura marcar a sua maternidade. Ela sempre foi uma pessoa muito cuidadosa nessas coisas e isso me marcou e é algo que eu levo para os meus filhos. Nenhum filho precisa saber. Não estou dizendo que ele não vai lutar com você, não vai, mas os filhos não precisam levar as nossas amarguras para a vida deles. E isso ela deixou muito marcado nas nossas vidas. Sempre tivemos além do que nós pensávamos. Hoje eu entendo que nem era tudo isso, mas naquela época eu achava assim, porque ela sempre se cuidou para que tudo parecesse bom aos nossos olhos. E agradecer aqui a minha sogra, que a minha sogra também foi alguém que marcou profundamente a minha vida em vários aspectos. Mas principalmente por ela ser uma mulher que respeita a unção dos outros. Ela nunca se colocou numa posição de competir comigo. Ela sempre reconheceu as minhas qualidades. E isso às vezes a gente leva para dentro desse relacionamento e vê muitas pessoas sofrendo, porque às vezes a sogra quer competir na criação dos filhos, quer competir no amor do marido, e em nenhum momento, a gente até brinca lá em casa, eu falo pro Max, se tu fizer isso eu vou falar pra tua mãe, que tu sabe que ela fica do meu lado. Mas por quê? Porque ela sempre foi uma mulher que... Diz que a sogra tem que ser aliada, viu? A sogra tem que ser aliada, sejam espertas, mulheres. Mas ela nunca competiu. Tivemos os nossos momentos que eu não gostei de algo que ela fez ou ela não gostou de algo que eu fiz, mas isso nunca foi motivo pra gente competir, brigar. E ela sempre respeitou. É até engraçado que a pessoa que ouve sobre mim na voz da minha sogra, eu vou ficar até pensando, tomara que essa pessoa não conheça muito de mim depois, que eu acho que eu não sou tudo isso não. Mas ela sempre validou, tudo verdade. Ela sempre validou tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Então, muito obrigada a vocês, porque foi a maior semente que vocês poderiam deixar para mim, esse legado, esse cuidado, esse amor por Deus e também pela família. Porque eu sei que Deus poderia ter transformado só vocês, mas vocês decidiram transmitir e que essa unção te alcance aí na sua casa. Amém? Aleluia. Receba aí na sua casa, na sua família, em nome de essa Jesus. unção de amor, de comunhão. Amém. E de alegria. Amém. Tchau. Deus te abençoe. Depois desse momento de muita emoção, eu acho que você se emocionou aí na sua casa também. Mas vamos continuar aqui a nossa célula, Ijete. Hoje nós vamos trabalhar o tema O Rei Jesus faz milagre na minha família. Olha só, queria que você começasse pensando aí junto comigo. Onde você acha que acontecem mais milagres? Pensa aí um pouquinho. O que você diria? Qual o lugar que você diria? Nos hospitais? Nas guerras? E eu quero te dar uma notícia, que o lugar onde acontecem mais milagres são nas famílias. É lá onde acontecem as curas, as reconciliações, os milagres de provisão. Todos os tipos de milagres desembocam numa família. Por quê? Porque a família faz parte do projeto de Deus. E eu quero ler com vocês, lá em João 2, no versículo de 1 a 12. É uma história bem conhecida. Vamos refletir juntos sobre esse texto? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali, 6 talhas de pedra, usadas para purificações dos judeus, e em cada uma cabia entre
80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai o responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Olha só que coisa incrível. Onde foi realizado o primeiro milagre de Jesus? Em uma casa, em uma festa de casamento. Isso é uma grande demonstração do quanto Deus se importa com a família. E você percebe que na vida de um indivíduo, tudo aquilo que ele vive vai sempre desencadear na família. Todas as ondas da sua vida, todas as dificuldades, as frustrações, sempre vai desencadear na família. E nós temos vivido uma época em que tem se menosprezado essa relação familiar. Tem ficado cada vez mais fútil alguém se relacionar com a sua família. Nós até vemos várias pessoas falando: família é quem o coração escolhe. Não, você tem uma família de sangue. E às vezes, por desavenças, você pode se afastar dessas pessoas. Mas eu quero dizer que há poder no relacionamento familiar. Por quê? Porque isso faz parte da estratégia de Deus para as nossas vidas. Isso faz parte de princípios. Então eu não sei o que você está vivendo hoje com os seus parentes, com a sua família, mas eu quero declarar sobre a sua vida que Deus abre agora um novo tempo de desfrutar do sobrenatural de Deus. Vamos continuar aqui na nossa ministração, porque eu sei que todos nós precisamos de milagres dentro da nossa família. Talvez o seu milagre hoje seja aprender a se relacionar com a sua família de forma saudável. E eu vou te falar aqui sobre alguns pontos de o que é necessário para Jesus realizar milagres dentro da nossa casa, assim como ele fez naquele casamento. Então, olha só, no ponto número 1, mantenha-se junto a Jesus. Muitas vezes, nós queremos os milagres de Jesus, mas não trazemos ele para dentro da nossa casa. Mas, pastora, como que eu vou trazer Jesus para dentro da minha casa? Cumprindo os princípios dele, ensinando dentro da sua casa a importância da presença de Deus, buscando a presença de Deus. Faz quanto tempo que você não ora especificamente pela sua família? Que você não unge a sua casa? Que você não convida Jesus para entrar? Sabe o que fez a total diferença naquele casamento? Aquele casamento foi de um desastre para um grande sucesso pela presença de uma pessoa, porque Jesus estava lá. E assim é nas nossas casas. Às vezes está tudo um desastre, mas só existe uma pessoa que pode transformar o ambiente com a sua presença, e é Jesus. Será que você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Hoje é o dia. Hoje é o dia de convidar Jesus para entrar, para ficar, para morar e para realizar muitos milagres dentro da sua família. Em segundo lugar, esteja atento ao que pode diminuir o nível de felicidade. Olha só, naquele casamento ali, tudo era um ato profético, era o primeiro milagre de Jesus. Então vamos analisar de uma outra perspectiva. O vinho ali naquele lugar simbolizava a alegria. Então o que aconteceu? Aquelas pessoas estavam distraídas, elas se programaram mal e acabou a alegria no casamento. E aí, o que aconteceu? Acabou a alegria, a festa ia acabar, a festa seria um desastre, os convidados ficariam tristes, não ia ser legal. E quantas vezes na nossa casa estamos vendo situações em que a alegria está acabando, o nível de alegria está baixando. Só que nós precisamos estar atentos, abrir os nossos olhos. Eu sempre falo para o meu marido uma frase, eu digo: olha, Jesus não me salvou para sofrer. Eu quero viver uma vida em abundância. Porque muitas vezes nós nos acostumamos a viver uma vida medíocre. Mas não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para mim. Ele te salvou para que você viva uma vida em abundância. Mas muitas vezes isso vai custar de nós um olhar atento para observar como meus filhos estão. Como meu marido está? Como meus pais estão? Será que eles estão tristes? O que eu posso fazer para melhorar? E também vai custar de você esforço.
Porque você pode mudar a circunstância dentro da sua casa se esforçando. Muitas vezes eu vejo cônjuges que não priorizam o relacionamento um com o outro. Eles não se dedicam a passar um tempo juntos. Eu até escrevi sobre isso esses dias no meu Instagram, porque é algo que eu realmente tenho refletido. E muitas vezes nós aceitamos viver dentro da nossa casa um tempo de tristeza, onde acabou a alegria. Então abre os seus olhos, não deixe esse espírito de tristeza entrar dentro da sua casa. Olha só, tivemos essas histórias terríveis de massacres em escolas e algo que nós vemos em comum em todas essas situações eram jovens e crianças atordoados. Jovens e crianças que não sabiam como lidar com seus problemas, que viviam num ambiente de tristeza, que não estavam sendo olhados de forma integral pelos seus pais. Então, hoje você pode olhar para a sua família de uma forma diferente. E você, sacerdote, que está me ouvindo hoje, dê um passo na direção de Deus. Deixa Deus entrar na sua casa. Ah, não, pastor, é porque a situação financeira na minha casa está muito difícil. Então, senta, alinha, faz um projeto. Estabelece metas para a sua família, mas não deixe que vocês vivam sempre num ciclo de derrota. Conta-se uma história muito antiga de uma jovem, uma moça que se casou, e o seu pai lhe deu algumas flores para ela cultivar. E essa jovem, assim como eu, não tinha uma mão boa para cultivar flores. E essas flores acabaram morrendo. E ela ficou muito triste, falou com seu pai. E ele disse, mas minha filha, você não cuidou direito dessas flores e por isso elas morreram. E eu fiz isso propositalmente para que você entenda que com a sua família é a mesma coisa. Se você parar de cuidar da forma correta, ela também pode morrer. Então, às vezes, vemos muitos relacionamentos morrendo pela falta de cuidado. O que você pode fazer hoje para mudar a história da sua família? Ponto número 3. Consulte sempre ao Senhor. Eu tenho falado que é muito comum isso, né? Quando temos alguma situação de dificuldade, por mais simples que seja, nós só consultamos a Deus em último caso. Nós procuramos resolver de todas as formas. É como se Deus fosse a nossa última opção, quando nada mais tem jeito. Deus quer ser consultado em primeiro lugar nas nossas vidas. E Maria foi muito esperta. Ela conhecia seu filho. Ela sabia quem Jesus era. E ela, quando soube do problema, ela foi diretamente com quem poderia resolver. Se você está vivendo um problema de saúde, se você está vivendo um problema de depressão, se você está... Não importa, procure sim formas que possam viabilizar a solução desse problema. Mas em primeiro lugar, coloque nos pés de Jesus. Só Ele pode curar, salvar e restaurar as nossas famílias. Ponto número 4. Obedeça sempre ao Senhor. Porque ouvir é uma coisa, obedecer é outra. Busque a orientação de Deus. Busque. Você vai ver que Deus vai falar com você quando você buscar, mas esteja disposto a obedecer. Eu lembro de uma situação na minha vida em que eu pedi tanto de Deus uma solução na minha vida profissional e Deus só me falava, cuide do seu marido, cuide do seu marido. E eu fiquei assim triste, mas naquele dia eu tomei uma decisão de obedecer. Porque a Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar, do que prestar sacrifícios. Deus valoriza mais a nossa obediência do que muitos sacrifícios. Então, eu decidi obedecer. E depois de alguns anos, eu colhi aquilo que eu plantei na vida do meu marido. Por quê? Porque aquilo era o que Deus tinha para nós naquele tempo. Talvez Deus esteja há tanto tempo te dando um direcionamento para você fazer algo em relação à sua família, para você mudar as coisas, para você dar um passo, para você entrar numa nova fase e você tá preso no passado. Seja por medo de mudar, seja por medo de tentar, seja apenas pela acomodação. Mas hoje Deus te chama para viver esse novo tempo na sua casa. Ele deseja participar ativamente da sua vida familiar. Assim como Ele estava naquele casamento e Ele fez um milagre, da mesma forma Ele estará dentro das nossas casas e fará milagres nas nossas vidas. Então, se a situação está difícil, não desanime, não desista. Quando falaram para aqueles noivos que o vinho tinha acabado, com certeza eles ficaram em pânico. Mas lá naquele lugar tinha alguém que podia resolver. E ali o nome de Jesus foi glorificado. O que me toca muito também nessa história é que aqueles garçons, aquelas pessoas que estavam servindo, elas não questionaram. Pelo menos a Bíblia não relata nenhum questionamento.
Eles simplesmente colocaram água e levaram. Imagina a cabeça deles, a cara deles, como que estava. Mas eles só obedeceram. Hoje, Deus quer nos batizar com fé para obedecer. Porque só em obediência a Ele vamos mudar a história da nossa família. Amém? Vamos orar juntos? Coloca aí sua família aos pés do Senhor. E se você é um sacerdote, se você é uma esposa que está me ouvindo, se você é um filho, não importa qualquer coisa que você faça dentro da casa, Deus pode te usar. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor cuida das nossas casas, o Senhor cuida das nossas famílias, o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos declarar que o Senhor será o nosso convidado de honra dentro da nossa casa. Vem, Senhor, entra na nossa casa e faz milagres em nós e através de nós. Eu oro por cada família que está assistindo neste momento, que a Tua presença inunde os lares, que o Senhor traga força, que o Senhor traga fé, para que juntos eles possam mudar as situações em que têm vivido. Se há alguma necessidade, seja ela na área espiritual, na área financeira, na saúde, que o Senhor comece a dar instruções, que o Senhor comece a falar com eles e que eles tenham forças para obedecer. Que toda essa casa esteja firmada na Tua palavra, que eles amem a Tua casa e que o Senhor esteja com eles todos os dias, acrescentando, enchendo, Senhor, essa casa de alegria. Se eles têm vivido nos últimos tempos momentos de tristeza, nós declaramos como voz profética hoje que essa casa será cheia de alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria duradoura, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado aí na sua casa. E eu quero te desafiar que na sua célula, na sua casa, homenageie a sua mãe, faça algo especial, tire uma foto, marque a igreja de Getsemane e faça uma célula especial, Dia das Mães, assim como nós fizemos hoje. Porque nós temos que honrar aquelas pessoas que cuidam tão bem de nós. Tchau, Deus te abençoe e até semana que vem.